Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o contexto escolar brasileiro no período em que o Brasil era um império, ou seja, de 1822 até 1889. Bom, como todo mundo sabe, a educação escolar brasileira nas províncias é o que a gente vai tratar. O Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. E atenção, é da independência política que estamos falando, pois economicamente não somos independentes até hoje. E o Brasil se tornou, então, nesse dia, um império comandado pelo então príncipe regente Dom Pedro I, que virou imperador e produziu um governo extremamente autoritário, centralizador e que prestigiava demais as elites, que na época eram conhecidas como oligarquias rurais, formadas pelos fazendeiros do café e da cana. Já ao povo restou a pobreza, a miséria, a cobrança excessiva de impostos, e isso gerou, mesmo após a renúncia de Dom Pedro I em 1831, inúmeras revoltas por todo o Brasil, como, por exemplo, a cabanagem que aconteceu no Pará e que se rebelou contra a extrema miséria do povo paraense, a balaiada que ocorreu no Maranhão, a Sabinada, na Bahia, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, e que se estendeu por 10 anos, e também a Revolução Praieira, uma das últimas rebeliões provinciais do Império, que ocorreu no Pernambuco e que reivindicava o voto livre e universal do povo brasileiro, a liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, a inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. E aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, é que essas ideias das revoluções eram muito inspiradas em coisas que tinham acontecido na Europa, quando as monarquias absolutistas também caíram, dando lugar a repúblicas lá na Europa em decorrência das revoluções no continente. E a outra coisa é que essas reivindicações, essas revoluções, diziam muito sobre como era a vida no Brasil na época do Império. Note que o voto não era para todo mundo. Mulheres em geral e homens pobres, por exemplo, não tinham direito a voto. Não havia liberdade de imprensa no Brasil, não se podia dizer nada, não se podia contrariar o governo com ideias. E os poderes não eram independentes. E isso tudo só favorecia quem já tinha muita terra e muito dinheiro, ou seja, os ricos, e impedia que os pobres almejassem melhores condições de vida. Então, as leis e o governo só favoreciam a quem já tinha muito dinheiro. Bom, mas a gente precisa voltar um pouquinho nessa história para entender a educação no Brasil. Quando Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho em 1831, o Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. É claro que não dava para governar desse jeito. Estabeleceu-se então no Brasil um período regencial, em que outras pessoas comandaram o império, como o padre Feijó, que governou de 1835 a 1837, e também o Pedro de Araújo Lima, que foi regente de 1837 a 1840. Mas todas essas revoltas que aconteciam no Império aconteceram principalmente nesse período regencial. E para conter todas essas revoltas às quais nos referimos e continuar mantendo esta ordem coronelista, escravocrata, de privilégios, os regentes não viram outra solução senão antecipar a maioridade de Dom Pedro II e aos 14 anos coroá-lo imperador. Dom Pedro II representava a calmaria de todas essas revoltas e a manutenção dessa ordem coronelista. E, de certa forma, isso deu muito certo. Por quê? Porque Dom Pedro II governou de 1840 até 1889, quando já estava bem velhinho. E também nessa época, 89, é quando foi proclamada a República. Bom, mas o que nos interessa é como era a educação no Brasil neste período imperial que foi de 1822 a 1889. Bom, quando tomou posse, Dom Pedro I outorgou uma Constituição Federal em 1824.
Essa Constituição, entre outras coisas, determinava que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Bonito, né? Só que naquela época não era todo mundo que era considerado um cidadão, e sim apenas aqueles que possuíam propriedades de terras, bens e que participavam do governo local nas câmaras municipais. Esses eram agraciados com privilégios, com honrarias, com títulos honoríficos, com brasões de distinção, e era esses caras que mandavam e desmandavam em tudo e tomavam as decisões. E claro que todas as decisões apenas favoreciam a eles próprios e a permanência desta ordem social autoritária e com as riquezas concentradas nas mãos de pouca gente. Então, naquele tempo, ser cidadão significava ser proprietário de grandes latifúndios, explorar a terra, exportar produtos, fazer parte do grupo dos homens que, pela sua própria vontade, impunham as leis e mantinham os seus privilégios sociais e políticos. Ou seja, mesmo que determinasse que a educação era para todos os cidadãos, na prática, só mesmo os ricos é que estudavam, porque só eles eram considerados cidadãos. E, além disso, as escolas eram insuficientes, isoladas e irregulares. Faltavam espaços adequados para a sala de aula e para as mobílias. Faltavam professores, materiais pedagógicos, dinheiro, recursos financeiros. E, além do pouco reconhecimento da escola como um lugar de formação de homens, os pais se recusavam a mandar as suas filhas mulheres para as escolas. Os custos com alimentação, vestimentas e transporte, bem como a visão machista de que os estudos para nada serviam, distanciavam ainda mais o acesso das mulheres às escolas e, consequentemente, à educação e aos bens culturais. Assim como as mulheres, os escravos e os seus descendentes também ficaram excluídos do acesso às escolas. Bom, no dia 12 de outubro de 1834, através de um ato adicional, ou seja, uma espécie de emenda à Constituição que o Dom Pedro I tinha promulgado lá em 1824, 10 anos depois, o regente Feijó descentralizou o ensino elementar, que seria o ensino fundamental na época. E esse ensino era responsabilidade até então do Império. E o regente Feijó descentralizou e atribuiu às províncias toda a responsabilidade de financiamento, de oferta e de organização desse ensino elementar, as primeiras letras, o fundamental. Bom, o que é isso? O Estado brasileiro, entendido como império naquela época, estava então desobrigado de fornecer educação primária pública para o povo. E isso ficava a cargo, então, a partir de agora, de cada província. Cabia às províncias, que naquela época já eram desprovidas tanto de recursos financeiros quanto de recursos humanos, arcarem com o financiamento, a organização e a oferta do ensino primário. Por isso é que o título do capítulo é A Educação nas Províncias. Bom, cada província, que era como eram chamados estados naquela época, organizou as suas classes e as suas turmas de um jeito e gerou desde então uma educação desigual em várias partes do país, tanto em qualidade quanto em quantidade. E o pior de tudo isso é que o método de ensino utilizado era um método conhecido como lancasteriano. Este método foi elaborado por um educador inglês do final do século XVIII chamado Joseph Lancaster. E ele era muito adequado aos interesses dos governos locais. Por quê? Porque ele proporcionava uma economia de recursos financeiros, porque não precisava contratar muitos professores. Esse método propunha que um único professor desse uma aula em separado para os melhores alunos, que eram chamados de monitores. Vamos dizer assim, uns 10 alunos da escola. Aí esses 10 alunos da escola, a seguir, eles iam repetir esta aula para os outros alunos. Vamos imaginar uns 10 alunos por cada monitor. Em síntese, um único professor educava, neste exemplo hipotético, 110 alunos, um único professor na mesma escola. Como dá para perceber, os governantes brasileiros tentaram construir a nossa sociedade, desde o início,
sem garantir a escolarização da população. E sem educação, o povo acabou sem acesso aos bens culturais. O que são os bens culturais? A literatura, as artes, o conhecimento da ciência, da tecnologia, o domínio da comunicação, da informação. Mas também o povo ficou sem os bens patrimoniais, ou seja, a riqueza, que permaneceu concentrada nas mãos da pequena elite. E o povo permaneceu, como sempre, muito pobre. São os interesses da elite prevalecendo. Bom, e é importante a gente perceber que em outros países, ao contrário do que acontecia no Brasil, os governos assumiam a educação como uma tarefa de Estado, como parte da cultura do Estado, ou seja, tornava dever do Estado disponibilizar a educação para todos. Aqui no Brasil, infelizmente, desde o começo, a educação sempre foi um privilégio dos filhos dos abastados, sendo que o restante da população teve que lutar para ter direito ao acesso à escola e aos bens culturais e patrimoniais. Bom, mas no segundo reinado do Dom Pedro II, ou seja, o governo que foi de 1840 a 1889, a coisa mudou um pouquinho. Espalharam-se por todas as províncias do Império os liceus, as escolas normais, as escolas paroquiais, as escolas domésticas e também as escolas particulares, os seminários, os colégios masculinos e também os colégios femininos e os internatos. Bom, alguns liceus públicos ofereciam a instrução secundária, que é o que hoje a gente chama de ensino médio, e também exames preparatórios para cursos superiores, que hoje a gente conhece como vestibular. Já os seminários, os mosteiros, os colégios, os internatos e os externatos eram estabelecimentos religiosos, geralmente destinados à formação de padres, bispos e arcebispos, que depois iam ser, para a sociedade de então, exemplos de vida moral, de vida santa e dos bons costumes da época. Mas mesmo com essa expansão das escolas, a divisão de classes sociais no Brasil ocorria, era muito severa, e os setores pobres e negros continuavam excluídos, e excluídos oficialmente. Veja o que dizem 2 decretos do Império da época de Dom Pedro II. O decreto 1331, de 17 de fevereiro de 1854, estabeleceu que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, eles não podiam participar da escola. E a previsão de instrução para adultos, ou seja, os adultos, aqueles analfabetos, que eram sempre pobres, que não tinham sido alfabetizados na época certa, essa alfabetização dependia da disponibilidade de professores, e quase nunca tinha professores, então isso quase nunca acontecia. E depois teve também o decreto de 7031-A, que foi do dia 6 de agosto de 1878. Estabelecia que os negros libertos maiores de 14 anos poderiam estudar, mas só poderiam estudar em cursos noturnos, e as despesas com as luzes das salas de aula tinham que ser pagas pelo Ministério do Império, que também sempre alegava não ter dinheiro, não pagava a luz. Naquela época estava começando essa questão de eletricidade, a luz era caríssima, e aí acabava que não tinha aula no período noturno. Bom, as mulheres, além dos negros, também tiveram de vencer muitos obstáculos, transgredir muitas regras e normas que naquela época eram estabelecidas pela Igreja Católica, pelos governos, pelos políticos, para terem acesso à educação escolar. Porque os pais se recusavam a enviar as meninas para a escola, e quando eles permitiam, eles enviavam sempre para congregações religiosas, na certeza de que as suas filhas seriam educadas na doutrina cristã e nos bons costumes. Bom, em outras palavras, na construção da sociedade brasileira, as autoridades que governavam não sentiam a necessidade da escola. A educação acabava acontecendo em outros lugares, A formação adquirida na escola mesmo, essa formação formal escolar, era destinada a pouquíssimas pessoas e, como eu disse, à elite. A ampla maioria ficou excluída. E as autoridades políticas e religiosas, desde o início da nossa colonização, não é só no reinado, lá na colonização há 500 anos atrás, acabaram introduzindo
ideias na população, hábitos, valores, condutas, muitas vezes pela coerção, né, ou seja, de maneira autoritária, pela punição, pelo controle, eles acabavam sempre atingindo esse objetivo, que todos os trabalhadores estivessem sempre muito disciplinados, muito civilizados, muito acostumados ao trabalho, e era mais importante trabalhar do que estudar. Então, não havia tempo para os estudos. Mas no segundo reinado, né, onde nós tivemos dois partidos políticos, os liberais e os conservadores, esses dois partidos políticos discutiam pela imprensa, pelos jornais, a necessidade de mudar essa visão e de dar escolarização para a população trabalhadora. Só que a própria população de trabalhadores, por viver na mais absoluta ignorância, não conseguia enxergar essa importância, não se enxergava, a população trabalhadora, né, que vivia nessa miséria que a gente está dizendo, não enxergava a importância e o significado da educação. Os pobres não tinham noção do quão importante a educação é para todo mundo e que a educação pode significar, sim, melhorias de vida e melhorias de renda. Alguns diziam que era uma perda de tempo, outros que as escolas deveriam formar mães e esposas, outros diziam ainda, né, que seus lucros seriam reduzidos caso os filhos dos lavradores fossem para as escolas e não para o trabalho nos roçados, né, para o plantio, para a colheita, enfim. Mas a verdade é que, como a gente já viu, a educação ela acontece em todos os lugares, mesmo que não seja na escola. Então, a escola não era dada ao povo, mas a educação acabava acontecendo em outros lugares, como, por exemplo, nos sermões dos padres, na missa dominical, por meio das regras de comportamento social, pelas palavras dos coronéis, na verdade, né, entre aspas, pronunciadas pela boca de um juiz ou por um bispo, nas famílias, no trabalho diário dos trabalhadores, naquelas rebeliões que aconteciam, nas fugas dos escravos, nas tentativas de organização dos trabalhadores, dos primeiros sindicatos, nos rituais e nas festas religiosas, nas manifestações populares e culturais, em todos esses espaços e em todos esses eventos, sempre acabavam acontecendo processos educacionais, de um jeito ou de outro, mas não é a educação formal da escola, e às vezes uma educação enviesada, né? Bom, agora vamos falar de um cara muito bacana, que é o primeiro que dá alguma notoriedade aos funcionários da educação dentro das escolas brasileiras. Então a pergunta, quando e como os funcionários passaram a ser vistos pelo poder público? Bom, o jurista, advogado, deputado, senador, ministro da Fazenda, importante brasileiro, né, Rui Barbosa, ele era um defensor da educação pública. Ele viveu no final do Segundo Império e começo da República, né? Ele era um defensor da educação pública e foi dele, né, uma proposta acontecida em 1883 de reforma do ensino primário, onde a gente pode encontrar pela primeira vez a presença dos educadores funcionários da educação. Olha o que diz os seguintes parágrafos dessa reforma proposta por Rui Barbosa. O parágrafo 22 diz o seguinte: em cada escola normal haverá um diretor, um secretário, um censor, um amanuense, que vai acumular as funções de bibliotecário e arquivista, um preparador dos gabinetes de física, química e história natural, um porteiro, um contínuo e os serventes precisos. Então aqui ele já estava dando uma ideia do quão importante os funcionários são para a educação, e ele colocava como lei, né, nessa reforma, que houvesse esses funcionários dentro dessas escolas. E depois, no parágrafo 27, diz assim: o governo fixará em regulamento as atribuições dos funcionários das escolas normais. Então, desde o final do Império, o jurista Rui Barbosa denunciava as precárias condições em que se encontrava a educação do país. E a gente tem um dado aqui, né? Um censo escolar que foi feito em 1880 apontava que nós tínhamos no Brasil, naquela época, 14 milhões de habitantes, dos quais 80% eram analfabetos.
Então, de fato, no Brasil, as oligarquias rurais e urbanas, essa elite que sempre comandou, acabaram combinando aí os interesses próprios com os interesses das elites nacionais, os ricões nacionais, e ainda interesses de países capitalistas desenvolvidos desde aquela época, né? E todos esses interesses prevaleceram e acabou sendo desconsiderados os interesses da população e a cultura da população. Para continuar no comando, os governantes e as elites dominantes sempre propuseram políticas e medidas que acabaram implementando processos de desenvolvimento desigual. Esses processos foram feitos associando estruturas arcaicas, né, do coronelismo, enfim, do autoritarismo, práticas clientelísticas, né? Eu não te dou educação, mas eu te dou uma coisinha, eu te dou uma melhoria, eu te dou uma cesta básica, mas educação mesmo eu não dou. E também os privilégios, né? Sempre aqueles privilégios, pessoas que já nascem privilegiadas, de uma determinada classe social e que estão sempre privilegiados em relação às outras. Tudo isso combinado aí com uma subordinação, né, aos interesses de países capitalistas, de países desenvolvidos, que naquela época já eram mais ricos do que nós e nos comandavam economicamente, como comandam até hoje, né? Voltando ao início da aula, como eu disse, nós ainda não somos independentes economicamente, infelizmente. Pessoal, um abraço a todos vocês e agora vamos para as nossas atividades.